Cara, a melhor coisa de fazer live com humorista é a melhor live. Qualquer humorista que seja engraçado. Porque tem humorista que não é engraçado. Mas, por exemplo, fazendo com você, já fiz com o César Maracujá, fiz com alguns aqui, cara, a gente ri do início ao fim, cara. É maluquice, cara. César Maracujá, o nome não é estranho, mas não lembro quem Era do canal Ishi, cara, que fazia vídeo com o Rafael Portugal antes do Rafael Portugal ir ficar famoso. Ir pro Porta dos Fundos. Já era famosinho mais no Rio, mas aí depois ele explodiu, um que de vez ou outra na entrevista dá uma lacradinha. Rafael Portugal dá. O Portugal. Ele nem fala mais, né? Ele nem dá entrevista. Outro que tá me enrolando faz uns 3 ou 4 anos. Nas poucas vezes que eu vi, ele dava uma lacrada, falava que não cabe mais não sei o quê, aquele velho papo, que logo... pode anotar o que eu tô falando. Todos esses globais, Felipe Neto, daqui a alguns anos, vão se retratar dizendo que exageraram nessa cultura woke, no politicamente correto. Dá pra ver que no mundo tá vindo... O pêndulo tá mudando de direção. Tá saindo da extrema lacração e tá vindo mais pra uma liberdade. Esses caras vão pedir arrego, vão dizer que erraram, e são esses caras que vão fazer filme. Tu acha, velho? Eu vi agora com a questão do Murilo Couto e também a entrevista do Rafinha que eu vi lá no Flow. Parece que os caras, pessoas que eram fortes desse lado, estão indo pro outro lado, velho. Tu viu a entrevista do Rafinha no Flow? Não vi, não. O que ele falou? Ele veio com um papo de arrependimento de quem ele foi aqui no Brasil, de que não tinha mais como ele limpar a imagem dele. Com um papo de assim, se pudesse eu limpava. Mandou essa? Mandou essa. Depois de 50 anos de humor e pesado, ele vai mandar essa. Eu vi o documentário dele também, com papo de que foi para os Estados Unidos para se desprender da imagem que ele criou aqui. Ele usa a desculpa de criativamente, que ele precisava se reinventar criativamente. Mas pelo papo dele, parece mais uma vontade de se afastar, que ele tem uma vergonha do que ele foi aqui, pô. Não, no documentário, eu assisti o documentário, entrevista no Flow, não. Documentário. Entrevista no Flow, ele estava vendo o BarbaCast com o Mauro César como é o correto. Exatamente. Tá? Danilo não deixou não, você viu com o Rafinha, Danilo né? não deixou. Não pode ver. No documentário eu vi ele falando que, tipo assim, e eu até concordei com isso, que ele tava muito preso, o cara que falou o negócio do processo, as histórias, os textos dele estavam muito autocentrados na imagem dele, e não em situações gerais. Nisso eu olhei e falei, pô, legal, porque é isso que eu critico, por exemplo, Thiago Ventura. Thiago Ventura é engraçado, primeiro, pra quem é debilóide, segundo, pra quem tá ali tá naquela turminha ali, que conhece o universo dele e tal, histórias pessoais. Legal, a gente também cria narrativas e que o nosso público abraça, que fica mais... Eu admiro muito a comédia, que ela é mais geral, assim, no sentido de... Eu vou falar sobre temas, sobre assuntos, sobre uma piada que não fique muito centrada no meu dia, no que eu faço, não sei o quê, sabe? Fica datada também, às vezes. Isso, né? Não uma piada uma comédia que faz só de notícias daquela semana ou da personalidade do artista, que é isso que eu vejo de Whindersson Nunes, é isso que eu vejo de Thiago Ventura, é isso que eu vejo de Bruna Luiz. Nisso eu concordei. Só que esse negócio que você está falando do Flow, dele tá arrependido e não sei o quê. Rafinha sempre foi um cara que flertou com essa galera. Ele era o cara que fazia a piada. Ele, pra mim, é o melhor, tá? Stand-up, ele é o melhor. Pra mim, ele é melhor. Só que ele sempre foi o cara que fazia a piada escrota, mas que dava entrevista no UOL de forma mais amenizada. Que fazia filme com youtubers. Você tá entendendo? Que agora no programa dele, entrevista Brino. Então, foi isso que eu senti. É um streamer, Não, é um streamer que faz react. Eu não sei quem é, mas tá convidado. Eu também não sabia. Eu sei, eu fiquei meio confuso também, porque ele começou o podcast lá zoando influencers, zoando famosos durante 15 minutos e depois falou que estava arrependido de ser o cara da polêmica, de ser conhecido como o cara da polêmica. Mas é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer falar o que bem entende, sem ser conhecido como o cara da polêmica. Esse seria o mundo ideal. Porque não deveria haver a polêmica, não porque, né? Você deveria ser livre pra falar o que você pensa. Pois é, aí eu fiquei meio confuso. Acho que ele tá meio com a crise de personalidade, sem saber quem é ele, quem é o personagem. Tá meio Danúbia das ideias. O que dá a entender, velho, é que Rafinha tá o tempo todo buscando a aprovação que ele acha que merece. O que eu tô fazendo não é incrível? Olha o que é foda, esse é o comedy que tem que ser reconhecido. Entendeu? Não, e isso é foda o que ele tá fazendo. É foda, isso aí é foda, é foda. Mas é estranho isso, porque o Rafinha, da última vez que ele foi no Flow,
Ele deu uma porradinha no Igor. E ele pediu desculpa nesse programa sobre isso, praticamente. ele pediu? Ele não falou assim, me desculpe por isso, mas ele meio que criticou a forma que o público viu isso. Ele falou, né, a situação do Dado Dolabella, ele foi lá e a forma que ele falou, ele praticamente pediu desculpa por aquilo. Dizendo que não sabia que ia ter aquela repercussão e que o público ia enxergar daquele jeito. Não, mas ele também falou nesse outro flow sobre a questão do Monark, como o Monark saiu e tal, não sei o quê. Aí ele, você... Eu não lembro qual foi o contexto, mas ele também deu uma porradinha no... Então, na outra participação dele, a parte que ele fala do Dado Dolabella é muito massa. Muito boa. Aí nessa ele vem com uma desculpinha pra isso, pô. Ele falou, é isso que o Flow se tornou? Você não tem coragem de falar? Isso que Rafinha se tornou, não tem coragem de falar do Dado Dolabella. Então... Cara, mas tem duas formas de você ser aceito pelo mainstream. Ou você é o cara que pede arrego o tempo todo, ou você queima a rosca. Então, pelo visto, o Rafinha não vai queimar a rosca. Dois extremos, né, caralho? Então, cara, é isso que eu acho... Eu entendo, cara, você ser... De verdade, apesar da gente ter uma personalidade, principalmente na frente das câmeras, um pouco extrema, eu entendo pessoas que são mais equilibradas. Eu acho que esse é o jeito correto, inclusive. Quando eu convivo, sei lá, com Diogo Portugal, que é um cara que, tipo assim... Ele convive com várias pessoas da comédia, gente mais à direita, gente mais à esquerda, e ele consegue dividir. Eu acho que o nosso jeito não é o correto, não é o mais equilibrado, eu acho isso. Só que, cara, entre ser desequilibrado e ser falso, ou ser covarde, eu acho que a comédia tá no momento que exige que você seja... tenha bolas, velho. Eu fico até brincando. Eu falei pros caras, meu irmão, tem um cachumba moral, tem uns ovos grandes, entendeu? Pra falar o que eu penso. Sim. Aí, tipo, eu acho que Rafinha tá sendo só mais um cara, tendo esse comportamento aí, que é só mais um cara que tá lá. Que é os caras que ele anda, o mainstream. Eu acho que o cara tem todo o direito de mudar. Se ele quer fazer o politicamente incorreto, depois fazer politicamente correto, quer fazer piada de porta, piada de doença, ele tem o direito de mudar e de fazer o que ele quiser. Do mesmo jeito que eu tenho o direito de julgar, de olhar de fora e tentar analisar. Por que ele tá fazendo isso? E aí o papo dele de, não tem como mais eu limpar a minha imagem, mostra uma disposição de assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou. Se eu pudesse, eu mudava aquilo ali. Não é um pedido de desculpa, mas é uma postura que acaba prejudicando, na minha visão, a comédia em si. Porque quando ele fala isso, ele trata quem ele foi como um verdadeiro monstro. E se você sabe que o que você estava fazendo ali era piadinha, não tinha nenhuma intenção maldosa, não tem pra que você botar esse peso de se arrependeu. A não ser que tiver. É só você mudar e fazer o que você quer fazer sem culpar quem você era, pô. É simples. E sendo que o que ele fez pela comédia foi grande, que quando ele segurou as pontas na piada lá de Vanessa Camargo, aquilo foi um exemplo de tipo, perdeu o emprego e foi não sei o que, começou a cair patrocínio, oportunidades, bababá, BBB. Mas ele se manteve fiel à comédia, sacou? Sim. Então, tipo assim, aí anos depois ele vem com essa postura de não sei o quê. Precisa de um psicólogo, pô. Tava deixando a mulher dele no documentário escolher a roupa que ele ia fazer especial. Ia fazer de blazer. Cara, isso é meio confuso, assim, né? Eu não sei qual a intenção, você quer atingir um público maior. Às vezes as pessoas mudam também, as pessoas são... Ninguém é obrigado a ser a mesma pessoa a vida inteira. Talvez ele casou de novo, né? Tá com uma esposa nova e tal. Talvez, enfim, algumas coisas se influenciam na cabeça dele pra... Só que eu não entendo o seguinte... Fala. Não, pode falar, cara. Não, eu não entendo o seguinte... Eu conheço um monte de humorista que já falou assim, sei lá, quais são os 5 maiores humoristas? David Chappelle. Todo mundo cita o David Chappelle. O David Chappelle faz piada sem limite. E aí mas você tem limite na tua piada. Não concordo com tudo que ele fala, mas ele é um dos maiores. Então, cara, eu acho que isso é meio dúbio às vezes. Que gringo é gênio. Quando um comediante brasileiro faz uma piada muito boa, ele diz que roubou do Twitter. É isso que acontece, entendeu? É fácil elogiar gringo, falar bonito. Por exemplo, aconteceu já de, por exemplo, tipo... Primeiro que Dave Chappelle, ele é um fenômeno interessante, porque ele é um comediante de fato sem limites, mas ele não deixa de ser uma minoria, porque ele é negro e ele é democrata, tá? Ele é um fenômeno que não é muito comum no Brasil. É um cara que aparentemente é um pouco mais à esquerda,
mas é um comediante que prega a comédia livre. Aqui no Brasil você quase que não vê isso. Só eu, né? Sim. Que coisa. Que coisa, não? Você só não vê isso, só olhar pro lado. Então, tipo, a Abner faz isso, fala claramente que é de esquerda e propõe a comédia livre. Fora isso, não tem outra pessoa. Eu já deixei claro que eu sou de direita, porém eu não pertenço a... Eu não me deixo ser manipulado por mais que os caras zoem que eu sou putinha do MBL, eu não tô associado a ninguém politicamente. Sim. Entendeu? Eu sou, quando eu falo eu sou de direita, eu tenho nojo da direita bolsonarista. Eu critico quando não vai o MBL. Eu critico, porque assim, eu não endeuso, mas beleza. David Chappelle tem esse fenômeno aí. Lá o cara consegue olhar, é mais fácil elogiar o gringo, porque tá distante, mas quando é o brasileiro, que é uma das grandes coisas que a gente tenta fazer. A gente não se inspira nos brasileiros. Tem poucos que a gente olha e vê e gosta do trabalho. Pouca gente tem coragem de fazer o que vocês fazem. A gente olha pra lá... Concordando ou não, vocês têm coragem. Concordando com o que vocês fazem ou não, vocês têm coragem. A qualidade da comédia de lá é muito melhor do que a daqui. Isso é fato. E lá também os caras parecem que tem um terreno mais livre. Então a gente acaba se inspirando nos caras lá. Sim. Então é isso. Os caras falam de Dave Chappelle. Por quê? Porque ele é gringo, fica mais fácil. Não é um competidor. Comediante não gosta de ver outro que seja bom. Os daqui do Brasil, ele vai criticar ou vai tentar demonizar um assunto que ele trata. Uhum. E porque ele é negro também, né? Fica bonitinho pro branco dizer que é fã do negro. O branco da Vila Madalena aqui, que faz lá no Clube do Minhoca. É bonito. No falecido Clube do Minhoca. É bonito apoiar um homem. E ele é um democrata, né? Ele é o que seria aqui centro-esquerda. Sim, entendi. Faz sentido isso que vocês estão falando, mas assim, cara, o que vocês acham que pode ter motivado essa mudança do Rafinha? De repente ele quer ter mais espaço aqui no Brasil, ele vê que ele só vai ser reconhecido se ele se render a esse tipo de situação? É um pouco complicado julgar, porque eu não conheço ele pessoalmente. Não é complicado, você julga todo mundo. Não. Você fala das gordas, você fala de Jesus, não. Me zoa que eu tô falando de Deus. Eu julgo. Tá. É complicado julgar assim, de dar uma certeza que é isso. Tudo que eu falo é achismo. Claro. Não tem base nenhuma, tudo que eu acho. Mas, assim... Pelo que eu vi ele lá no Flow, ele tava falando sobre marcas, sobre ter programas, por exemplo, o Pedro Bial, ele citou, que não teria oportunidade de ir lá. Parece que ele tá frustrado pelas oportunidades que ele perdeu. Pelas oportunidades que, por conta da postura que ele teve, a imagem dele ficou manchada e ele não tem mais essas oportunidades e não consegue se desprender dessa imagem. Entendi. Eu acho que foi isso que motivou. Um detalhe também é que ele viralizou mundialmente com a piada leve. Que ele fechou no Oriente Médio, fechou no Canadá com a piada leve. Eu acho que ele sentiu o gosto da fama do mainstream sem o ódio. Porque a gente que faz esse tipo de comédia, quando vem um boom, geralmente vem um boom com muito amor e muito ódio acompanhado também. É igual, né? Quando você sente o que é ganhar uma fama só com amor, com pouco hate, talvez isso tenha pego ele de alguma forma. Sim. Não necessariamente de uma forma de que o cara vai se vender para as marcas, mas ele só tá cansado de ser odiado. Pode ser isso. E tem também. Outro motivo também. O aluguel de Nova York é caro. Aí o cara começa... O dólar tá lá em cima. O dólar R$100. Aí o cara começa a vir com esses papos. Não, o que eu fiz foi muito errado. Eu estou de construção. No documentário ele tá indo de metrô pro shows. Porque pra ele é criativamente melhor. Agora, teve uma parte, cara, do documentário dele que eu me conectei com ele, que é quando eu vi o cara que tava conversando com o filho, o cara que parece ser bem parceiro da minha mulher, e tipo, isso é muito comum, eu me vi nele nesse sentido, porque isso faz parte da minha vida. Só que aquilo, cara, a gente tem que viver com o ônus, quer dizer, a gente tem que ver, não, eu pelo menos vivo com o ônus de que eu vou ser visto como um monstro por maior parte das pessoas que não me conhecem, e tá de boa pra mim. Eu me identifiquei quando ele falou que se não tivesse com a mulher dele, ia estar comendo um monte de gente. É isso também. Isso também. Então, assim, às você vezes... tá com a tua mulher e não tá comendo um monte de gente, ou tá comendo um monte de gente sem mulher? Não, eu tô com a minha mulher e não tô comendo um monte de gente. Então, assim, o Rafinha não tem que se discutir. Ele é um cara engraçado e é um bom comediante stand-up. Isso aí que você falou sobre as pessoas verem você de outra forma, o comediante ele tem que se desprender desse ego. Ele tem que ser engraçado. Se ser engraçado vai ser escorregar numa casa
casca de banana e cair, eu não vou chegar pro público e dizer assim, não, mas eu quero que eles conheçam quem eu sou de verdade. Eu, na minha vida real, não escorrego numa casca de banana e caio. Você tem que fazer o que é engraçado, pô. Você tem que fazer... Qual é o seu objetivo? O objetivo do Bozo era ser um grande palhaço. Ele ia pra frente das câmeras, era um grande palhaço, no camarim cheirava pó. O cara que é atendente da Renner, ele é tímido na vida real, mas na hora de ser atendente, ele é simpático. Então você não, os caras ficam numa mistura de o que é o personagem e quem sou eu de verdade. Eu tenho que mostrar pro público quem sou eu de verdade. Pô, eu saía em vários jornais como extrema-direita, como bolsonarista, e foda-se, se for pra ser engraçado, eu não tô nem aí como eu vou ser julgado pra quem pega só um recorte. Ah, já te chamaram também, porque outro dia eu tava vendo no YouTube, num canal, aí o cara botar humoristas do MBL, quando a gente invadiu lá... Humoristas do MBL? Quando a gente foi pro show daquele episódio que a gente foi vestido de Capitão Pátria, que a gente não invadiu, a gente comprou o ingresso. Aí me chamaram de humoristas bolsonaristas, chamaram de um monte de coisa. Cara, eu nem tenho vontade em esclarecer a verdade, sabe? Pensem o que quiserem, né? Aí. Pra vocês, o Fale Mal, mas Fale de Mim tá valendo? Tá. Eu acho que assim, a gente não tem que se preocupar com quem pega só um recorte. Quem pegou um recorte meu, acha que eu sou tal coisa, acha que eu sou machista, tá certo. Acha que eu sou gordofóbico, tá certo. Acha que eu sou homofóbico, tá certo. Eu tenho amigos gordos, pode falar agora. Porque assim, quem conhece mesmo as minhas opiniões é quem tá, por exemplo, assistindo aqui. Quem pegou um corte, achou engraçado, me seguiu no Instagram. Foi lá, assistiu a live. Foi lá, me viu numa entrevista falando mais sério. É com essa pessoa que eu me preocupo. Quem pega um corte fora de contexto, paciência. Eu só me preocupo em corrigir, como todo homem, quando dizem que eu sou gay. Aí eu quero deixar claro que eu não sou. O que você é? Não, quando alguém quer deixar claro que eu sou homossexual, alguma coisa do tipo, me acusar de homossexualidade, como todo homem quer. Qual é a letra que você Masculinidade tóxica, não. Eu sou da letra, eu não tenho letra nenhuma. Nessa sigla eu sou analfabeto, nada me representa. Tá bom. Então ele é o PAN, né? PAN que é o P, é preto.